Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu paciente, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Alberto Condé e como diretor da odontologia, hoje eu vou falar muito para você sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. Faz parte da nossa política de consentimento informado. Quer dizer que o documento que é entregue a você, eu vou colocar quais são as informações que são importantes nesse documento para que você tenha autonomia de questionar, e até que você venha conhecer todas as vantagens, desvantagens e os riscos de cada um dos procedimentos. Então, e para começar, eu vou falar hoje sobre o termo de consentimento livre e esclarecido de cirurgia. Alguns procedimentos podem estar indicados para o seu caso e outros não. O que não estiver indicado, nem leva em consideração, mas vamos falar de uma maneira geral. Na cirurgia geral, pode acontecer edemas e inchaços na face, eventualmente uma infecção oportunista. Isso e outros eventos que podem se ir acontecer estarão sendo cuidados por nós. Basta você acessar os nossos canais de atendimento por e-mail, WhatsApp, Facebook, o telefone normal, ou vir aqui na clínica em horário comercial que você será atendida. Mas é importante saber que sim, isso pode acontecer e que nós estamos aqui apostos para lhe atender conforme as urgências e necessidades que acontecem. Então, qualquer tipo de cirurgia pode acontecer uma sensação de anestesia, dormência ou formigamento, semelhante a dormir em cima do braço, que também é temporário. O paciente, quando está anestesiado, pode morder a bochecha, então tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Sangramentos, que se é muito, se é pouco, depende muito do paciente quanto à sua resposta biológica, se ele está com os exames todos em dia, ou mesmo da sensação que ele pode ter como se tivesse uma hemorragia, etc. Porém, pelo sim, pelo não, liga para a gente que a gente te orienta sobre se está ou não tendo uma verdadeira hemorragia. Então, a gente está aqui para te ajudar nesse sentido. Dor pós-operatória pode ser leve, moderada, mas é importante seguir as instruções pré e pós-operatórias, que é um outro documento, e tomar a medicação. Em todos os casos de cirurgias feitos aqui, é indicado o uso da medicação desde um dia antes. Pode, dependendo da inflamação, haver uma dificuldade de abertura bucal, que com a medicação e o passar dos dias vai melhorando. Processos alérgicos, há pessoas que têm e outras não alergia a determinado tipo de medicamento. Se isso acontecer, nós devemos ser informados imediatamente. Há necessidade de retorno, necessariamente de 7 a 10 dias, para controle da cicatrização, remoção dos pontos, esclarecimentos. Pode haver no local da cirurgia algum tipo de cicatrizes, eventualmente num processo infeccioso ou mesmo numa rejeição por parte do organismo, pode haver a perda do enxerto, a perda do implante e a necessidade de se repetir ou esse procedimento ou outra alternativa. E eventualmente pode acontecer também agravamento da doença na gengiva, especialmente se não escovar direito, se não seguir as instruções, e mobilidade e perda dos dentes, fratura dental, especialmente se você morder muito forte um dente que esteja na fase de provisório, ou mesmo que você acidentalmente venha morder uma pedra e quebra qualquer dente mesmo sendo porcelana. Necessidade de uvas de escova, fio dental, isso permanece. Para a cirurgia de enxerto, além dessas instruções que eu passei, existe sim a possibilidade de perda do enxerto. Então, o que nós damos de garantia é a garantia do profissional especializado, que o material é adequado, até porque o enxerto é tirado do próprio paciente, no caso do enxerto gengival. A orientação ao paciente é dada, mas não necessariamente controlamos a resposta biológica do organismo, então pode acontecer a perda do enxerto. Todo enxerto gengival, onde é removido a área doadora, que em geral é o céu da boca, gera uma afta nessa região e a cicatrização pode demorar até alguns meses e essa cicatrização pode deixá-la num formato ligeiramente diferente do que está ao lado. Isso é normal, afinal é o céu da boca. E na região onde foi feita a implantação do enxerto também pode ter uma variação de cor, de tonalidade da gengiva e isso deve ser considerado normal. No caso da cirurgia de tracionamento, onde você vai lentamente removendo um dente de dentro do osso, de dentro do céu da boca ou embaixo, entre o osso, é importante saber que o aparelho ortodôntico vai mês a mês puxando esse dente desde que esteja sob orientação do dentista. No final de um tratamento de tracionamento dentário, é necessário que se faça uma nova cirurgia
para a reconstrução da gengiva, porque você traz o dente e a gengiva fica assimétrica em quase todos os casos. E outro ponto, que esse é muito raro, é a possibilidade do dente estar grudado no osso, que é o chamado de anquilose. Nesse caso, não há o que se fazer, é necessário fazer a extração e a instalação de implante. É eventual, isso é muito raro, é menos de 1%, mas geram custos adicionais ao paciente. O implante dentário. O implante, ele vem a substituir, entre aspas, a raiz do próprio dente, visto porque ele é uma peça de titânio e quando ele dá certo, ele se integra ao osso, isto é, o osso se une ao implante. Porém, o implante é um processo cirúrgico de instalação, exige uma microcirurgia depois para a instalação de um intermediário, uma peça que vai unir essa raiz, entre aspas, com a coroa do dente, a peça que vem por cima. E é importante você ter noção de que o implante, feito da melhor maneira possível, apresenta uma taxa de 98% de sucesso. É importante saber que esses 2% inclui o que? A perda do implante e a necessidade de repetir a cirurgia. Isso pode acontecer com fatores oriundos da má disciplina do paciente, quanto ter falta de escovação, falta de retorno, etc. Mas pode acontecer também por uma reação imunológica do próprio paciente. E é importante estar disposto a estar repetindo isso e até às vezes gerando custos adicionais. Caso haja necessidade de instalação junto ou antes do implante do chamado enxerto ósseo, nós podemos tirar esse enxerto da própria mandíbula do paciente ou de outra região do corpo, ou mesmo nós podemos, dependendo do indicado, estar inserindo um osso heterógeno, isto é, um osso de um outro animal, no caso é um osso bovino. Independente disso, é importante saber que, conforme a indicação, após o enxerto é necessário um período maior, de 6 a 12 meses de espera, para se colocar ou o implante, ou mesmo para, se o implante já estiver instalado, para que se venha colocar o dente sobre esse implante. É importante você saber dos prazos para que você tenha uma noção de quais serão as próximas etapas conforme o nosso planejamento. Eventualmente, no caso dos dentes de cima, pode ser necessária uma cirurgia de levantamento de seio. O que é o seio? São os espaços que tem na face e nesses espaços não existe osso. Então é necessário que a membrana envolvendo o seio maxilar seja levantada no processo cirúrgico e preenchida por enxerto. Essa região que levanta e coloca o enxerto é considerado levantamento de seio maxilar. Nesse caso, se houver indicação dessa cirurgia, é importante saber que se houver uma predisposição para a sinusite, ela deve ser tratada previamente pelo seu médico otorrinolaringologista. E por último, para a gente encerrar, eu gostaria de ler essa consideração que é muito importante, pois fui esclarecido de que a odontologia não é uma ciência exata, concordando com os procedimentos que dependem da resposta do organismo do paciente para que aconteça o sucesso. Todas as minhas dúvidas foram efetivamente esclarecidas, estou ciente dos itens acima explicados. Então, a grande questão é, houve alguma dúvida? Pode perguntar, manda uma mensagem que a gente está aqui para te ajudar. Tudo bem? Essa foi a mensagem de hoje. Existem as outras instruções que serão dadas em vídeos separados. E qualquer pergunta pode estar falando. Isso você tem mais ou menos alguns dias aí para tomar essa decisão entre fazer ou não o procedimento. E sim, você pode contar com a gente no apoio no sentido de responder todas as suas dúvidas. Tudo bem? Um abraço.